Boa tarde a todos e todas. Esse é um evento aqui que a gente da REP, Rede Primeira Infância de Minas Gerais, está promovendo em comemoração, né, aí ao Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno. E como rede, né, Primeira Infância, a gente julga muito importante a gente falar sobre isso, sobre um tema tão importante, tão caro para a gente. Hoje, nossa convidada também é integrante da REP e eu vou falar o currículo dela aqui, que também é sensacional. Hoje, a nossa convidada é a doutora Cleia Costa Barbosa, mãe da Lina e do Lê, doutora em ciências biológicas, mestre em recursos hídricos e com especialização em dietoterapia pela UFOP, preceptora do SUS pelo Hospital Sírio-Libanês, pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto, nutricionista, psicopedagoga, terapeuta clínica integrativa, doula, conselheira em amamentação, mentora do movimento Ouro Preto pela primeira infância, pela infância, membro do Comitê Estadual de Aleitamento Materno, da Rede Internacional do Direito de Amamentar, do IBFAM, rede da REP, da Sociedade Mineira de Amamentação, a SOMAN, Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, e do Comitê Primeira Infância de Ouro Preto, e do Conselho de Alimentação Escolar. Nossa, que currículo maravilhoso! Eu esqueci algum, Cleia? Nada. É só com o objetivo de mostrar para vocês, gente, que sim, tem uma bagagem que eu tento segurar, né? E que a melhor coisa do mundo é todo mundo participar. Então, sejam convidados para participar dessas redes todas que a Fernanda acabou de falar junto com a gente. A gente está muito feliz, a gente está aqui como expert, então, em amamentação. E a gente está muito feliz com a participação de vocês. A ideia desses eventos, a gente faz alguns de forma esporádica, já tem aí uns 2 anos que a gente faz alguns encontros pontuais para falar de temas específicos, justamente para dar tanto para a gente conseguir trazer os membros da Rede Primeira Infância também, para estar participando, para estar colaborando com as discussões, com o diálogo, né, que envolve a primeira infância, mas e também para a gente poder dar aqui algumas ideias, Ai, sem subsídios, graça. Depois que a para a gente Kelly, conseguir Keila tentou compartilhar fumar, ligou meu ideias celular, com não ia você. carregar. Opa, para a gente conseguir compartilhar também com aqueles municípios que estão construindo seus planos municipais ideias, sugestões de como colocar como meta, de forma escrita em seus planos municipais, ideias de como, no caso de hoje, de como que a gente proteger esse direito à amamentação, né? Que a gente tem tantas coisas, como que eu posso dizer, são tantos desafios para a mãe, para a sociedade, enfim, para o setor público, para a gestão pública, incentivar essa amamentação, que a gente julga muito, e a gente tem uma pressão enorme, né, de grandes corporações, grandes empresas aí, enfim, de que a gente sabe que é difícil a gente lutar contra essas empresas de alimentação não saudável, né? É muito difícil para a gente como mãe. Então, eu vou deixar aqui, vou abrir a palavra. Antes de abrir a palavra para a Cleia pediu para eu compartilhar um videozinho, né? Do Ouro Preto pela infância, tá bom? Meu nome é Fernanda, sou aqui também psicopedagoga, também sou mãe de 2, e espero poder aprender muito com você aqui, hoje, viu, Cleia? Então, eu vou passar. Pode falar, Cleia. Não, pode ir pondo, só eu, enquanto você vai colocando aí, eu vou falando que o MOP, o Movimento Ouro Preto para a Infância, ele é baseado no Movimento BH para a Infância, graças a Desirê e as pessoas, né, do Movimento BH para a Infância, que o MOP nasceu. Então, eu agradeço muito aí todo esse apoio, todo esse incentivo. Hoje a gente também está aqui com a presença da Galdina, da Desirê, que são integrantes da Secretaria Executiva da REP, grandes nomes aqui da discussão da Rede Primeira Infância. Enquanto eu coloco para compartilhar, se vocês quiserem, viu, abrir o microfone de vocês, falar alguma coisa, aí eu vou abrindo aqui o videozinho do MOP aqui para passar. Acho que é agradecer mesmo a Cleia por ser uma pessoa tão ativa, né? Em tantas esferas ela
ela está atuando, ela está participando, então eu acho que ter essa oportunidade de ouvi-la, eu acho que vai ser muito importante. Gratidão. Eu também queria desejar boa tarde a todos Obrigada, e todas, dizer que é uma Desirê. honra Eu vou colocar recebê-los aqui. o play. Se não passar, vocês me avisem, tá? Se der algum Tá. probleminha. Isso, só agradecer a presença. Eu e Desirê estamos aqui acolhendo vocês. Qualquer dúvida pode colocar aqui no chat que a gente vai respondendo. E só desejar a Clélia e Fernanda, que está aí na condução, muito sucesso. Com certeza nós vamos aprender muito com a doutora Cléia, vai dar tudo certo. E nós estamos aqui, é uma iniciativa que a gente quer que permaneça para sempre. Obrigada, viu? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Bem, tá picando a minha fala para vocês? Não, a sua imagem que tá lenta, mas o áudio não. Agora tem que ver se o áudio do vídeo vai sair aqui, Fernanda. Tá, apresentação, tá bom? Se não der certo, vocês me avisem aqui, se não compartilhar. A imagem já está aparecendo, o áudio que tem que ter o compartilhamento certinho do áudio aí. Vamos ver se vai aparecer. Ainda não apareceu o áudio, não. Vê aí. Deixa eu ver aqui. Sem som. Mamãe amamenta. Agora tá vai aparecendo. o som, né? Apareceu aí para vocês? Sim. Ninguém nasce sabendo cuidar. Cuidado se aprende. E, quando compartilhado, transforma o mundo. Quando mamãe amamenta, ela dá muito mais do que alimento. Oferece proteção, vínculo, colo. E precisa de informação e acolhimento para isso. Na introdução alimentar, comer comida de verdade, descobrir e explorar sabores, cores e texturas, ajuda a formar hábitos e ensina a criança a se relacionar com o mundo por meio do paladar. Cada etapa importa. O afeto e o cuidado de hoje desenham o adulto de amanhã. Quando na primeira infância, as crianças crescem com mais segurança e possibilidades. É para isso que existimos. Para que pessoas cuidadoras não caminhem sós. Para que mães, pais e avós tenham informação confiável e acolhimento. Para que políticas públicas sejam fortalecidas e direitos sejam garantidos. Para que nenhuma mãe tenha que escolher entre sustentar a sua casa ou alimentar o seu bebê. Nas rodas, nos encontros, nas conversas, nas trocas entre famílias. Aqui, o cuidado se fortalece e se multiplica. Junte-se ao movimento Ouro Preto pela infância. Apoie, participe e fortaleça redes de cuidado. Aê, Cleia. Você quer falar um pouquinho antes de eu colocar o outro que você pediu? Posso falando sim. Então, gente, boa tarde, né? Muito obrigado. Obrigado, Galdina, aí de novo, Desirê, Fernanda, né? Toda a rede, né? Pela primeira infância, né? De Minas Gerais. E, assim, vocês não sabem o tamanho orgulho que eu tenho de fazer parte dessa rede, viu? Gratidão. Bom, gente, que bom que vocês estão aqui com a gente. A gente passou o filme do MOP, né? E eu queria dizer que é um lançamento desse vídeo foi hoje. Eu escolhi, já está pronto há um tempinho, mas eu escolhi essa data para ficar realmente marcante, né? E agora a Fernanda vai pôr um outro vídeo que eu ia passar até no meio da apresentação, mas resolvemos passar agora para a hora que a gente começar a apresentação e ir direto. E é um vídeo sobre a lei, né, de proteção ao aleitamento materno, a NBCAL. Nós vamos falar um pouquinho, né, a Lei 11.265, né,
o decreto 9.579 de 2018, e a gente, assim, hoje, sendo o dia 21 de maio, né, o dia de proteção ao aleitamento materno, é muito importante a gente começar a perceber a nossa força, né, e por que as leis existem, e mais ainda, né, como fazer essa lei funcionar. Né? Por quê? E só vai funcionar se a gente entender o espírito dela, né, também, né? Entender o porquê disso acontecer. Então, a hora que a Fernanda colocar, eu já vou parar minha fala, né? Fernanda pode pôr, e eu vou. E só estou falando aqui agora só para a gente, né, não perder o embalo mesmo. Eu queria dizer também que nós estamos, né, mês de maio, para muitos lugares é considerado o maio branco, né, que é o maio de proteção ao aleitamento materno, a lei do maio laranja, que é, né, contra as violências aí, né, a violência infantil mais ainda. E a gente, quanto Maio Branco, a gente tem duas datas que são muito importantes, que é o 19 de maio e 21 de maio. Então, vamos lá no vídeo da NBCal. Eu não sei se você consegue colocar ele maior, se vocês estão vendo ele maior, gente. Mas está ótimo, vamos lá. Vou tentar aqui, Cléia, colocar ele um pouquinho maior. Deixa eu ver se eu consigo. Cabe lembrar que a gente vai postar esses vídeos depois também lá na rede, tá, gente? Que aí, se alguém quiser usar, inclusive, como referência, né, tá, pode sim, tá bom? Tá liberado. Inclusive pelos autores desse vídeo que agora, que é Rodrigo. Fernanda, se você for nesse quadradinho da direita aí, ele aumenta, o vídeo aumenta. O último. Isso, ele aumenta. Aqui, ó. Pronto. Vou tentar aqui, gente. O quadrado vazio, o último. Da NBCal. Uhum. Eu só estou vendo aqui. Isto. Ótimo. Sabe como colocar em prática em seu estabelecimento? A NBCal é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Formada por um conjunto de normas composta pela Lei número 11.265, de 2006, e regulamentada pelo Decreto número 9.579, de 2018, com o objetivo de regular a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e produtos para recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade. Eu sei que você sabe o que é promoção comercial, mas não custa lembrar. Promoção comercial é o conjunto de atividades informativas e de convencimento procedente de empresas responsáveis pela produção, distribuição e comercialização de um determinado produto ou alimento. Você sabia? De acordo com a lei, é proibido fazer promoção comercial de alguns alimentos e produtos. Para produtos como fórmulas infantis indicadas para crianças de até 6 meses de idade e de segmento até 1 ano de idade, e também produtos de puericultura como chupetas, mamadeiras e bicos em geral, é proibido fazer qualquer tipo de promoção comercial. E quais são os alimentos que são permitidos fazer promoção comercial? A lei e o decreto dividem esses alimentos em 2 categorias. A primeira categoria engloba as fórmulas infantis de segmento para crianças de primeira infância, leites fluidos ou em pó, leites modificados e similares de origem vegetal. Para realizar a promoção comercial destes alimentos, deve-se incluir a seguinte frase: o Ministério da Saúde informa, o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais. Já a segunda categoria engloba os alimentos de transição, como as papinhas prontas, alimentos à base de cereais, como as mucilagens, destinados a bebês e crianças de primeira infância, e outros alimentos ou bebidas à base de leite ou não, destinados a alimentar as crianças de primeira infância, como os compostos lácteos. Para realizar a promoção comercial destes alimentos, deve-se incluir a seguinte frase: o Ministério da Saúde informa, após os 6 meses de idade, continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos. Agora que você já sabe quais alimentos são permitidos e as frases corretas para realizar a promoção comercial, vamos aprender a maneira correta de apresentar estas frases. Ser legível e apresentado em moldura, próxima aos produtos, no mesmo sentido espacial de outros textos informativos, quando presentes. Estar escrita em caixa alta e em negrito, e o tamanho da letra deve estar de acordo com o que determina a lei.
Lembrando que, casos de descumprimento da NBCAL, Lei 11.265 de 2006 e Decreto 9.579 de 2018, se constituem em infração sanitária com penalidades aplicadas aos seus responsáveis, de forma alternativa ou cumulativa com advertência, multa, interdição, suspensão de venda do produto, entre outras penalidades, que tem como órgãos fiscalizadores Anvisa e Visa. Seja você também um promotor da saúde e protetor do aleitamento materno, aonde quer que vá. Johanna, boa tarde. Deixa eu te falar, existe a possibilidade da Mariana lá do Jambreiro ter direito ao salário maternidade. Olá! Sensacional! Deixa eu fechar aqui. Bom, para quem está chegando agora, né? Estamos aqui no encontro da Rede Primeira Infância com a doutora Cleia Costa Barbosa, que está aqui, uma super expert especialista em amamentação aí do MOP pela Primeira Infância, Movimento Ouro Preto pela Infância, integrante da REP, do Comitê lá Intersetorial de Ouro Preto também pela Primeira Infância, e vai agora apresentar aqui um pouquinho para a gente. Lembrando, gente, quem está aqui, a gente queria agradecer imensamente pela participação de vocês, pelo engajamento. A ideia aqui é trazer ideias para vocês, propostas de como colocar esse direito à amamentação, ao aleitamento materno, nos planos municipais aí de vocês que estão aí em construção e escrita desse plano, tá bom? A Cleia vai falar um pouquinho, depois a gente vai abrir para um bate-papo com vocês e para tirar dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Cleia, você quer que eu compartilhe ou você vai compartilhar a sua apresentação? Pode compartilhar, fazer o favor. Então, tá bom. Vamos lá. Gente, então, sim, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a amamentação, né, sobre o aleitamento materno, e o tanto que é importante a gente sempre levar em conta no Plano Municipal da Primeira Infância que o leite humano é o primeiro alimento do bebê, né? Se a gente colocar isso na nossa cabeça, a gente começa a ver muitas coisas, né, para frente. Fernanda, você põe no modo apresentação, fazendo um favor? Eu acho que se você clicar também... Quadradinho. Esse já é o vídeo que passou, e em seguida já pode pôr no segundo slide, tá? Se você quiser. Tá, joia. Eu vou colocar aqui para vocês. Mas eu fico pensando, né, o tanto de caminhos que a gente pode, né, buscar, né, e fazer acontecer, né, o aleitamento materno, a amamentação, né, fazendo com que mais pessoas se engajem, né, cada vez mais nessa luta, né? Eu digo luta porque muitos de nós aqui temos experiências com a amamentação que podem depois ser compartilhadas, mas com o objetivo maior de ver o tanto que tem hora que a gente é influenciado indevidamente também, né? Então, a gente pode ir pensando aí essa forma de, né, na medida que eu for falando, se vocês quiserem ir perguntando, anotando, né, como a Galdina já colocou, pode também pondo no chat, tá bom? Muito bem. Vou colocar já na tela para você, tá bom, Cleia? Obrigada. Já está aparecendo aqui. Não está na moda apresentação, não. Tá no modo né, tá dando para ver os slides do lado. Aí, essa que eu estou te falando, para você colocar igual do quadradinho, ou então você vai ter que sair por... Não sei como que vai. Alguém pode ajudar, gente? Eu coloquei. Se ela for lá em cima, na barra, lá em cima, início para a esquerda. Início, inserir, design, animação, apresentação de slide. Aí, do começo. Lá, no cantinho. Aí, embaixo. Aí. Andréia, tá complicadíssima. Mas vamos ver se vai, né? Não foi ainda, não. Talvez um F5, Para mim aqui já apareceu no modo apresentação. Para mim aqui já tem uma tela cheia já. Vamos esperar o delay, né? Que tem na internet, tem esse negócio. A gente faz e tem um tempo para aparecer para o outro, sei lá. Para mim aqui já apareceu o modo apresentação. Aham.
Não está aparecendo os Ah, eu já sei o Mas que está que é. dando para a gente ver perfeitamente, Cleia. Pode Tá. ver. Então, vamos lá, né? É porque se você clicasse lá, ficaria só a apresentação sem os slides do lado, tá, Fernanda? Mas Para mim, aqui no partilhar, não está aparecendo os slides do lado. Tá, então, tá tá a bom. tela cheia. Então, vamos lá, gente, né? Embaixo à Então, direita dá Então, também. o que a gente conversou de discutir hoje, né, era como garantir essa proteção nos planos municipais da primeira infância. Então, eu tentei colocar algumas ideias, né, que está aberto para a gente discutir, tá bom? Então, pode ir passando, Fernanda, por favor. Você não consegue me ver, né, Fernanda? Não, mas eu já passei a tela. Apareceu aí para você a amamentação? Não. Fernanda, eu acho que a sua internet deve estar lenta, por isso que ele não está fazendo os comandos que você está pedindo, entendeu? Ah, tenta compartilhar você então, Cleia. Vou tentar aqui. Eu queria ver a carinha de povo, mas então eu vou tentar aqui. Então, descompartilha que eu tento. Pode deixar. Obrigada. Vou ver se eu consigo. Eu parei de compartilhar para você tentar, porque realmente para mim é que está parecendo normal. Tá com a tela cheia, tá passando os slides. Daqui a pouco nós vamos gritar a Desirê. Deixa eu ver aqui. Janela. Acho que o meu estava fechado aqui, só um pouquinho. Ixi. Deixa ele aberto na sua área de trabalho. Já estou abrindo. Qualquer coisa eu me grito aqui. Vamos lá. Não consegui, né? Espera só um pouquinho. Então, de novo, que eu não sei o que está acontecendo. Tá aberto o arquivo, Cleia, de compartilhamento? Tá, já vou compartilhar. Ver se dá certo agora. Deu? Deu certo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, possibilidades para os municípios, né, garantir a proteção do aleitamento materno nos planos municipais da primeira infância. Não só a proteção, mas o apoio, né, a promoção e a defesa da amamentação. Vamos lá, Rede pela Primeira Infância em Ação, né? Amarmente Ação, gente, é o nome que eu dei carinhosamente para o meu site, né, de incentivo ao aleitamento materno, porque não basta a gente só, né, a gente fala de amor, fala da mentalidade, fala de como que a gente está, mas tem que agir, né, tem que ser sem sombra de dúvida. E a Organização Mundial de Saúde coloca muito claro que, contrariamente à crença popular, colocar o bebê para mamar não é uma habilidade inata da mãe, a gente não nasce sabendo, mas sim uma habilidade aprendida que se adquire pela observação e experiência. Por isso a gente tem que começar a pensar desde criança, não só quando está grávida, né, mas desde criança, como a gente pode incentivar, né, a criança a ver uma mãe amamentando, uma pessoa amamentando, né, ela ter contato com essa experiência também, a gente vendo outras pessoas amamentando, né, como que a gente escuta essa experiência, como que a gente lida com ela, para a gente realmente um dia adquirir o aprender fazendo, né? Todos os momentos, a gente deve ser aproveitados para incentivarmos a amamentação. Isso é todos mesmo, tá? Contextualizando um pouco, eu coloquei alguns slides para a gente conversar, né? Que o aleitamento materno é uma estratégia essencial de saúde pública, mas não só de saúde pública, né? De saúde como um todo, né? E a gente deve contribuir muito, né? Com incentivo à amamentação, porque ele desenvolve o desenvolvimento integral da criança, como várias outras ações que, inclusive, já foram faladas pela REP.
O amamentar reduz a mortalidade infantil, que é muito alta ainda, né? A gente tem que rever isso, e fortalece vínculos afetivos e proteção social. Não é a única forma disso, sem sombra de dúvida, não é, mas é uma forma, tá? E aqui, então, só para lembrar, né, o nosso ano dourado. A gente tinha o agosto dourado, que é todo mês de agosto, que engloba a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é de 1 a 7 de agosto, né? Mas já foi instituído o ano dourado. Eu sempre brinco que o nosso ano dourado começa no agosto e vai até no agosto, né, do ano seguinte, né, agosto de Deus aí. Né? E no dia 19 de maio, a gente considera, igual eu coloquei um pouquinho no início, né, o Dia Nacional e Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Tá? O Estado de Minas Gerais tem a Semana, né, Nacional de Doação de Leite Humano, que começa, né, que engloba o 19 de maio. E esse ano, a rede de banco de leite humano teve como tema, né, esse tema ele é votado, escolhido, né, e ficou esse ano como Solidariedade que Nutre, Vida que Cresce. Tá? Então, o Ministério da Saúde, junto com a rede de banco de leite, lançou esse tema desse ano. O dia 21 de maio, que é o Dia de Proteção ao Aleitamento Materno, está muito vinculado também à rede IBFAM, que é uma rede de proteção ao aleitamento materno. Essa rede, né, uma network, né, ela há muito tempo, né, está fazendo 45 anos de ação no Brasil, né, e a gente busca, né, fazer realmente um marketing positivo, né, diga não à violência do marketing abusivo contra a amamentação. É esse nosso lema sempre, né, não só, né, nesse ano de 2026. Bom, e o Agosto Dourado, aqui é a foto da Aline com o marido e as duas filhas, né, e foi também de um concurso feito pelo MOP, e ela ganhou, né? E foi na semana que o tema era Apoie, Promova e Proteja o Aleitamento Materno para um Planeta Saudável, que também todos esses temas, cada ano tem um escolhido, e esse tema, como todos os outros, sempre são, a gente fala que estamos sempre só atuais. Esse ano é Ações em Defesa da Saúde, da Vida e do Planeta desde o Nascimento. Então, tudo que vocês puderem fazer, né, de ação, que vocês percebam que dá para defender a amamentação, né, e juntar também com o planeta como um todo, que está precisando ser muito bem olhado, é importante, tá? Desde o nascimento, e aí eu falo que é desde criança. Só para a gente poder ficar um pouquinho mais lúdico, eu vou ler para vocês aqui uma poesia do Laço Dourado da Amamentação, porque o Laço Dourado e o ipê amarelo, eles são símbolos daqui de Minas Gerais. A Sociedade Mineira de Aleitamento Materno e o Comitê Estadual de Aleitamento Materno adotou esses símbolos também para lembrar da importância da amamentação. Um dia eu conto mais sobre o ipê amarelo. Hoje eu vou estar falando mais do Laço Dourado, tá bom? Desculpa, gente. Esse laço dourado é muito legal a gente saber o significado dele, das pontas, do nó, né, do próprio laço, tá? E a gente teve o Luiz Felipe, que ele era namorado de uma nutricionista atuante também junto com a UFOP, e ele foi de uma sensibilidade muito grande ao escrever, né, sobre uma poesia sobre esse laço, tá? E é a seguinte: te acolho no peito, aconchego no abraço, um alimento perfeito, cria-se um laço. A causa é nobre, é ouro brilhante, um momento verdadeiro, transformador, cativante. Os laços são a criança e a mãe equilibradas, uma harmoniosa simetria, naturalmente unificadas. Mas os laços não prosperam se estiverem só. Por isso, entre eles há um consistente nó, simbolizando o pai, a família e a sociedade, pois o aleitamento materno é de todos responsabilidade. Nas pontas desse laço há um futuro, uma esperança, porque amamentar é vida, alegre e saudável para a criança. Então, mais do que nunca, a gente tem que lembrar da importância do aleitamento materno e de toda a rede de apoio para a amamentação. Cabe lembrar que uma gota de leite materno carrega muito mais do que você imagina. Tem mais de 250 substâncias dentro de um leite humano, né, que é feito para o próprio bebê. A gente fala que ele é espécie específico, né? Ele é ótimo para todas as crianças, mas tem ele ainda melhor quando é de mãe para o seu bebê, né, para suas crias, né, seja ela uma ou mais. No mesmo momento, gêmeos aí, por exemplo, tá?
E, gente, lembrando que a amamentação ela realmente previne, né, a mortalidade infantil. Mais de 820 mil mortes de crianças menores de 5 anos no mundo, né, já está provado por César Victor, né, inclusive, né, vários pesquisadores, César Victor coloca isso muito claro, que o leite materno ele vai proteger a amamentação aí sempre. E é legal lembrar que 1 litro de leite doado pode alimentar até 10 crianças, né, 10 recém-nascidos por dia. Tá? Então, a gente vai pensando aí na importância desse leite, né? Não só na quantidade, mas uma gota já ajuda bastante. E a gente então, tem uma cartilha do Ministério da Saúde que fala cartilha para a mulher trabalhadora que amamenta, que é uma estratégia muito legal do Ministério, que é colocar salas equipadas, né, em locais que a gente acha que vale a pena ter, como empresas, universidades, postos de saúde, pode ter num shopping, né, onde a gente achar que vale a pena, que a mãe pode ir e usufruir, né, ou a pessoa, né, que estiver amamentando pode ir usufruir. E a gente pode também falar nisso em outros momentos, como criar e como manter essa sala, tá? Aqui em Minas já tem algumas salas bem boas aí, né, instaladas, no Brasil como um todo também. Mas é importantíssimo a gente identificar as pressões das indústrias alimentícias e as farmacêuticas. O que elas fazem, o que elas causam de pressão, que pode, às vezes, nos levar a um desmame, né? que é o parar de amamentar, ou o início de parar a amamentar daí a pouco. E o Ministério da Saúde deixa claro em uma das frases, né, que já foi colocado no vídeo, inclusive, né, da NBCAL, que é: após os 6 meses de idade, continue alimentando seu filho e ofereça novos alimentos. Isso por quê, gente? Porque a gente, enquanto profissional, começou a ouvir muito, né, que a amamentação até 6 meses bastava. Não basta. Né? E aí o Ministério inverteu até um pouco essa frase agora, que ele fala aleitamento continuado até 2 anos de idade, sendo exclusivo até 6 meses de vida. Isso por quê? Porque é importantíssimo, depois de 6 meses, continuar com a amamentação. Lógico que mãe e bebê estando bem, tá? E para ela estar bem, a gente tem que estar sabendo fazer as coisas para ajudá-la. E esse porquê de amamentar, né, só para a gente também interar um pouquinho mais, a OMS reconhece que a amamentação é um direito humano. Se é direito, gente, por si só, já é uma luta, né? Não é dever, é direito, tá bom? A gente tem que buscar, lutar pelos nossos direitos. Ele protege a saúde da criança e da mulher, né? E a gente pode também estar em outras aulas, né? Tanto que protege a mulher de câncer de mama, câncer de útero, né? de futuras complicações na saúde, a criança, nesse mundo, né? De muita obesidade, como que a criança que é amamentada vai estar mais resguardada, né? Disso aí também, tá? E de várias outras doenças também. Impacta positivamente na educação, na renda e sustentabilidade. Reduz custos de família, para a família e para o sistema de saúde, como um todo. Então, plagiando a aula da Fernanda, viu, Fernanda? Né? O brincar no plano principal da primeira infância, né? Ela perguntou por que é relevante e necessário para... Ela colocou, né, que o brincar era relevante e necessário para o desenvolvimento integral da criança. E eu coloco, né, o aleitamento materno é relevante e necessário para o desenvolvimento integral da criança. E ele está junto, muito bem escrito no guia prático do projeto, né, do MAP, né, que todos vocês já fazem parte. Né? Ele coloca o seguinte: primeira infância saudável, o começo de uma vida plena. Está na página 29, tá, gente? E vale a pena, então, estimular a amamentação, porque a prevalência de aleitamento materno em menores de 6 meses foi de 45,8% no Brasil e na região sudeste 61,3%, melhor do que no Brasil. Mas se a gente continuasse no ritmo de 2019 para frente, aí a gente tem muita coisa para mudar ainda. Esse foi um estudo do ENANI, né, que é o estudo nacional, que foi feito com o objetivo de contar a história, né, mapear mesmo o aleitamento materno no Brasil, como que estava a prevalência dele como um todo. E a gente percebeu, então, isso nesses dados que tem a ver de 2019, e essa pesquisa vai lançar agora também, já está sendo lançada agora no mês de maio mesmo, novos dados que vão nos orientar mais ainda, né, nessa prevalência como um todo e o que pode vir a ser feito para melhorar esses índices. Ele coloca também que na faixa entre 4 e 5 meses, que muita gente ainda só tem licença de 4 meses, né, de maternidade, tá?
que 23,3% das crianças estavam em aleitamento materno no Brasil, na região sudeste, 49,1%. E o aleitamento materno entre crianças menores de 2 anos, né, e o ideal é de 2 anos ou mais, foi colocado que no Brasil estava 60,3%, na região sudeste, 57,7%. Podemos melhorar isso? Claro, queremos 100%, né? E os pilares da educação, que a gente tem que recordar, né, que o aleitamento materno não é da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, né, de todos os profissionais aí, né, e de todos nós, mães, mulheres, pais, homens, né, todas as pessoas que têm sensibilidade para isso tem que estar atuando, né, aprendendo a conhecer, a fazer, a ser e a conviver. E cabe lembrar aqui um documento da Rede IBFA, né, que foi de 2020, mas está muito, muito atual também, que é quando fortalecemos as práticas de alimentação natural e ecológica, ao proteger e apoiar o aleitamento materno, para que possam amamentar também, estamos protegendo nossa vida, saúde, ar, água, terra, planeta. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estamos sim, Cléia. Tranquilo. Obrigada. É porque a gente não pode falar, senão a gente vai te interromper. Tá, jóia, tranquilo. Estou falando muito rápido, não, né? Não, tá ótimo. Continua. Tá bom. Então, assim, é muito importante a gente ver, né, nesse mundo agora, né, que a gente está vendo tantos problemas, né, de climas, né, que está afetando tanto o nosso planeta, a gente tem que atentar também o tanto que a amamentação vai prevenir, vai apoiar e vai evitar, né, muito lixo aí afora, tá? Inclusive, eu ia até pôr um slide para vocês mostrando o caminho do leite humano, o caminho de uma lata de leite, né? Como que faz, como é que leva ao desmatamento, aumenta a camada, né? Quebra da camada de ozônio aí. Mas eu deixei para uma próxima aula, tá? Mas é só para vocês saberem que, né, o impacto da alimentação artificial é muito grande também. Por isso, tem a política da amamentação, né? E a construção do Plano Municipal da Primeira Infância tem que pensar, né, nos princípios orientadores, se eles são suficientemente claros e abrangentes, se abrange realmente a amamentação e a proteção e apoio à amamentação. O diagnóstico das premissas, né? Algo ficou de fora, por exemplo, o diagnóstico, quantas crianças estão amamentadas por 6 meses, né? Quantas são por até 2 anos de idade ou mais? Como que está essa alimentação complementar saudável, que após 6 meses, né? Como que ela está acontecendo no seu município? E o Sisvam é um dado que a gente tem, mas a gente sabe o tanto que o Sisvam pode muito e deve ser muito melhorado, e principalmente com os dados do Sisvam, o que se faz, né, de melhoria que a gente tem que olhar. Essa conectividade, né, entre políticas públicas propõe formas práticas de articulação entre setores ou fica só na Secretaria de Saúde? Né? Ou no máximo num evento no Agosto Dourado, ou num parquinho, né, onde faz alguma ação, né, ou nos postos de saúde apenas. Pensa aí, é só isso que poderia ser feito? A participação social, né? O tanto que é importante estarmos junto com mais pessoas, por exemplo, fazendo um amasso, né? Chamando várias, né, pessoas para amamentar em um local público, e isso ser registrado, né, como algo de normal, de rotineiro, e que envolvesse também todos os povos, né, do nosso município, os indígenas, quilombolas, a própria juventude, os jovens nessas ações são maravilhosas, as periferias, né, os ciganos, né, como que está? A gente está olhando para esse povo, como é que está? Né? Como é que está a amamentação, né, com eles? Né? O tanto que eles podem nos contribuir para a gente melhorar, né, as ações no município. A execuibilidade e financiamento. Ah, gente, isso é sério, né? Há lacunas quanto à viabilidade prática ou recursos necessários. Quanto de dinheiro, quanto de financiamento o nosso plano municipal tem, né? Está conseguindo articular, e quanto disso está indo para ações em prol do aleitamento materno? Será que dá para escrever isso no plano? Afinal de contas, né, o Plano Municipal da Primeira Infância é um documento que tira a prioridade absoluta da primeira infância do papel, faz acontecer, né? Se a amamentação não estiver lá com metas e orçamento, ela pode não acontecer efetivamente. A gente sabe disso, né, gente? Né? Ora acontece, ora não acontece, uma pessoa só que faz, né? Não é responsabilidade de todos. E mais ainda, gente, o que não é sabido, medido, não melhora. Então, vamos atentar bastante aí.
E vamos criar ambientes favoráveis, né? O que a gente está buscando muito, né? Esses ambientes favoráveis também à amamentação, tá? Evitar esses desertos, né, alimentares que estão tendo tantos aí. E para isso a gente precisa de apoio familiar e comunitário, proteção no ambiente de trabalho, acolhimento no serviço de saúde, um acolhimento mesmo, gente, não é fazer de conta, não é só botar uma cadeirinha para a mãe amamentar. Em primeiro lugar, tem que perguntar se ela quer sentar ali, se ela quer amamentar ali, ou de onde ela quiser pode, como a gente brinca no preto, né? No meio-fio da Praça de Tiradentes. Você quer amamentar? Lógico, é seu espaço, você faz do jeito que você achar melhor, mãe. Né? E mãe e bebê, pessoas que estão amamentando. Então, mas tem que ter esse acolhimento no sentido, assim, de protegê-la mesmo, de dar oportunidades. E ter sempre uma educação permanente e informação qualificada em todo e qualquer lugar sobre a alimentação, principalmente, aí, é claro, na área de saúde. Atentar para os indicadores e desafios da amamentação. Eles persistem, né, enquanto desigualdades regionais. Como que está no seu local, né, no seu município? Tem uma área que amamenta com mais facilidade? Tem uma condição social que está conseguindo levar um aleitamento materno por mais tempo? Como que está? O que está acontecendo? O que está fazendo uma mãe ter que optar para parar de amamentar? Né? E, por exemplo, sair para trabalhar. Tá? Esse desmame precoce ainda é frequente? O que está acontecendo, o que está fazendo... Gente, desculpa, eu gripei muito de ontem para hoje. Esse desmame precoce, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Será que a gente está apoiando ou está realmente levando essa mãe a parar de amamentar? Como que é a creche nesses municípios seus? É muito comum, a gente antigamente ouvia muito assim, para entrar na creche você tem que parar de amamentar. Né? Não dá para colocar seu bebê aqui na creche amamentando, nós não temos condições de mantê-lo. Era muito triste ouvir isso. Né? Hoje, não se ouve tanto, mas não sei até que ponto que as estratégias estão sendo criadas. Né? Tem sala de apoio nessas creches, tem um local adequado. Mais ainda, a mãe pode ir e vir a qualquer hora do dia para amamentar sua criança? Tá? Como que é a alimentação dessa criança? Quando a mãe tira o leite, deixa lá, né, devidamente armazenado, como que ele é oferecido? É no copinho? É colherzinha? Porque bico, chupeta e mamadeira também podem interferir na amamentação, né? Além de causar danos, né, na arcada dentária, eles também são foco de higiene. Então, tem que ter muito cuidado. E numa creche, mais ainda. Será que tem profissional gabaritado para tudo isso e em tempos hábil? São coisas que a gente pode ir pensando para justificar ações, né, nos nossos ambientes. Tá? E falando em ambiente, né, a gente tem que atentar para pressões comerciais, né, se elas impactam nas escolhas alimentares. Né? Está livre desses aí? Como que está isso? Né? Como que está no seu município? E tem que ter muito monitoramento, e esse monitoramento tem que ser contínuo. E aí a Marina Réia, nesse ano mesmo, né, após a gente ter feito o monitoramento da NBCAL, que a gente faz continuamente, mas faz em maior abrangência uma vez por ano, um período pré-estipulado, né, e a gente viu que ano passado o tanto que foi ruim em termos de pressões comerciais, e o tanto que está difícil, né, muitas influenciadores no Instagram, na mídia como um todo, né? Sim, o tanto de coisas que elas estão falando, e muitas vezes assim, apelam para o sentimentalismo, que o sentimento é importantíssimo, mas apelar para um sentimentalismo, para você não deu conta, faz que dó, né? E não é só peito que leva amor. É lógico que não, nunca foi e nunca vai ser isso, gente. Né? Não passa por aí. Né? Amor é outra coisa, todos nós sabemos o que é amor, né? Por mãe para filho, amor né? Que a gente dá, né? E isso não tem a ver com amamentar ou não amamentar. E só que eles apelam para isso, e isso é ruim, porque deixa, no mínimo, culpa, né, em muitos de nós. E culpa é um sentimento que a gente devia tirar ele da nossa vida, né? E a Marina coloca o seguinte, né, em relação ao monitoramento de 2025. É absolutamente necessário monitorar as violações do Código Brasileiro, nossa NBCAL, a do vídeo. Em particular, as práticas abusivas do marketing digital, que está aí absurdamente, tá? Cada vez mais presentes e fora de controle. E a nossa lei não estava abrangendo o marketing digital, agora já abrange, que foi feita, né, uma lei de proteção ao aleitamento materno do marketing digital, inclusive. Né?
O relatório Monitoramento 2025 alerta para a necessidade de reforçar a fiscalização, pois produtos proibidos pela nossa norma estão cada vez mais presentes, como as fórmulas infantis de 0 a 12 meses, ou seja, de recém-nascido a 1 ano de idade, aí elas são totalmente proibidas de serem feito marketing. Nem mostrar uma latinha, né, na mídia, isso pode, tá? Né? Muito menos sair fazendo propaganda. Bem como também mamadeiras, bicos, chupetas. Quem que nunca viu uma novela com chupeta na boca, né? Ou um pai muito atencioso, entre aspas, dando uma mamadeira, né? Será que precisa disso? Se é isso que mostra a sua atenção com o seu filho? Né? São coisas que a gente tem que parar e pensar. E principalmente saber que eles são proibidos, né, pela NBCAL, pela Lei 11.265. Por se tratar de uma lei, essa Lei 11.265 de 2006, a proibição dessa publicidade nas plataformas digitais de venda, e-commerce, etc., e nas mídias sociais, parece-nos possível, dependendo de uma decisão clara das autoridades do governo, ou seja, vontade política. E aí cabe lembrar que a responsabilidade de órgãos públicos das áreas de saúde, educação e pesquisa, vigilância sanitária, instituições de ensino, entidades associativas de pediatria e nutricionistas, principalmente que nós somos, eu sou nutricionista, né? Somos focos né, dessa lei, né? Antigamente, os agentes, né, das indústrias vinham muito para conversar com a gente, né? Em hospitais, em postos de saúde, né? Via várias oportunidades, sabia que a gente era que é nutricionista ou pediatra nos seus consultórios também, né? Para conversar. A gente era o alvo, porque só esses dois profissionais que podem prescrever, né, a alimentação infantil, pediatras, né, médicos pediatras, não é qualquer médico, de prescrever alimentação. Só que agora o alvo é para qualquer um, né? Enfermeiros, fonoaudiólogos estão super sendo buscados, assistentes sociais aí, porque eles viram que é um campo fértil, né? A indústria viu que é um campo fértil para levar o que eles querem. E, com isso, a gente tem que lembrar que é a responsabilidade de todos nós, né, participar do processo de divulgação da legislação e zelar para que as informações sobre alimentação de lactentes e crianças de primeira infância cheguem realmente até as famílias, profissionais de saúde e público em geral, de maneira correta e objetiva. Ah, mas eu não concordo. Aí a sua opinião a gente vai respeitar, mas por lei você tem que fazer o que está sendo falado, né? E aí as instituições de ensino, de primeiro e segundo graus, devem promover a divulgação dessas legislações. Instituições responsáveis pela formação e capacitação de profissionais e pessoal da área de saúde devem incluir a divulgação dessa legislação, como parte do conteúdo programático das disciplinas que abordem alimentação infantil. Instituições de ensino e pesquisa não devem promover os produtos abrangidos por essa legislação. Isso está no artigo 19 do Decreto 9.579, né, que abrange crianças de 0 a 5 anos e não só de 0 a 3, como é a Lei 11.265, a NBCAL. Bom, gente, com isso, fica muito claro que todos nós temos que ficar de olho, né? E a primeira infância, como estratégia intersetorial, ela realmente nos dá condições de fazer uma articulação, né, de levar, né, de ter essa ideia da dimensão legal, né, e levar sugestões de diretrizes, que é o que a gente quer aqui hoje, mais um pouquinho, criando realmente sistemas de apoio sustentáveis e partir para a ação. Vamos lá. Primeira infância e intersetorialidade. Né? É importantíssima essa intersetorialização. A saúde, a educação, assistência social e cultura devem atuar conjuntamente. E aí eu pergunto, será que só essas secretarias devem atuar conjuntamente? Será que não tem mais outros? Por exemplo, meio ambiente, será que não teria que estar aqui? Né? Obras, né, para construir salas de apoio, para construir UBSs mais apropriadas? Vamos pensando aí, vamos vendo aí o que vocês acham, escreve no chat para a gente. Os planos municipais da primeira infância, eles organizam prioridades e metas municipais. Todos nós já estamos sabendo. Então, agora, a amamentação é meta prioritária, tá bom, gente? A amamentação realmente tem que estar presente em todas as políticas, não só no plano da Secretaria de Saúde. E isso é muito difícil, né? E, às vezes, a gente tem que dar, assim, ficar feliz da vida se saiu pelo menos a saúde. Então, agora, a gente pode tentar mudar essa ideia de estar abrangendo mais ainda. E aí a gente vai para as leis, né? As leis de proteção ao aleitamento materno, né? A gente já falou da NBCAL, que é a proteção contra as práticas comerciais inadequadas, né? Ela regulamenta a comercialização de alimentos infantis, controla a publicidade e promoção comercial, fortalece escolhas
informadas, né, das famílias, que tem que estar dentro da lei e corretas. Então, não dá para sair fazendo do jeito que eu quero, né, botando uma foto bonitinha minha, que não está condizente com o que a lei, a NBCAL, permite, tá bom? A lei número 13.257 de 2016, né, ela fala muito, né, do marco legal, direito ao acompanhamento e orientação sobre a amamentação, responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade. Então, podemos usá-la aí no nosso plano. E o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele realmente protege a amamentação. Ele é um garantido direito à vida e à saúde, prioridade absoluta para a primeira infância e proteção integral da criança e também da mulher. E aí, gente, nesse marco 13.257, marco legal, no artigo 14, parágrafo 3º, ele fala que as gestantes e as famílias com crianças na primeira infância deverão receber orientação e informação sobre maternidade e paternidade responsáveis, aleitamento materno, alimentação complementar saudável, entre outras informações, com o intuito de favorecer a formação e a consolidação de vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento integral na primeira infância. Então, não tem nada tirado da cartola. Está sendo dito, e no Marco Legal, que é a nossa referência número 1, já deixa isso bem claro. E o ECA, gente, ele, repensando, né, o ECA em 1988, ele, né, quando realmente ele ganhou força e passou a ser lei, ele coloca, né, que no artigo, a Lei 3.436 de 2017, né, que passou a ser vigorada, ele alterou o ECA no artigo 10, tá? Ele fala o seguinte: garantir o direito e acompanhamento e orientação à mãe com relação à amamentação. O artigo 10 é acrescido do seguinte inciso: 6º, acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Mesmas pessoas, não tem que contratar mais ninguém, não. As mesmas pessoas que estão lá com a mãe e bebê, elas têm que estar capacitadas, né, para acompanhar e fortalecer a prática da amamentação. E essa lei também é válida para os demais estabelecimentos de atenção à saúde. E aí, gente, não é só sobre a pega, né? Está uma foto aí que vocês estão vendo, né? A boa pega, que pega não só a parte pega o máximo da areola, né? E a gente não vê a parte de baixo da areola hora nenhuma, mesmo se a parte escura da mama, essa areola, for muito grande na mãe, né? Se for pequena, é claro que vai estar toda. Mas o posicionamento adequado, que são também técnicas que a gente pode ensinar, mas de antemão é mãe e bebê, né, bem posicionado, mãe se sentindo confortável, a tendência é a criança estar confortável. Mas a gente tem que ver esse posicionamento, porque às vezes a mãe fala que está confortável e não está, e aí isso vai ajudar, né, a má pega e o má posicionamento a ter fissuras, rachaduras no peito, vir a machucar, né, o mamilo da mãe e toda, né, parte da areola aí, e isso, é claro, ninguém gosta de amamentar, ainda mais com dor, né? Então, sim, a gente tem que rever isso aí. Então, a ECA foi muito inteligente, mostrando essa importância de estar falando sobre isso. E falando também sobre a livre demanda. O que é livre demanda? A amamentação a qualquer momento, a toda hora, né, que o bebê demonstrar esse querer, né? E a criança demonstra o querer mamar de várias maneiras. Uma delas gesticulando, ou mexendo com a boquinha, balbuciando, né, fazendo barulhinhos, tá? Querendo pegar as coisas, né? Tentando chegar no peito da mãe, né, ou da pessoa que está amamentando, para cheirar. Então, tudo isso são sinais de alerta. A gente não tem que esperar a criança chorar para pôr no peito, né? Ela já, com esses sinais, você já põe no peito, que ela já vai, o relógio biológico dela já vai se interagindo ali. E essa retirada de leite humano, beira-leito, é importantíssimo ser incentivado no hospital, tá, gente? E é claro, essa foto aqui não está adequada, porque está com um copinho descartável, né? Mas, assim, essa aí foi com o objetivo de aliviar um princípio de mastite, inclusive, tá? Mas, assim, está tudo bem também, né? Amamentar, mas não ser colocado em copo de plástico, tá? Tem os copos de vidro aí que tem que ser devidamente higienizado. Pode ser o copinho de casa mesmo, né? Devidamente higienizado.
E a mama analgesia, que é uma luta imensa nos postos de saúde, né? Eu não vou dar vacina nesse bebê com ele no peito, não vou mesmo, né? E aí vai N explicações que é da pessoa e não que é a favor da mãe do bebê. A gente sabe, quanto mãe, quando o bebê está no peito, mamando, e ser aplicado, né? A gente conversa, pode conversar com a criança e tudo mais, né? Mas quando é feito a vacina, ou então colocada a gotinha na boca, isso é muito, a absorção é rápida, não tem problema algum, logo depois vai aumentar. Isso e aplicado a vacina, né, quanto agulha, seringa, se ela está no peito, a memória de dor é muito menor, né? Então vale muito mais a pena a gente continuar fazendo isso, né? Então, assim, mães, atentem para esse direito, tá bom? Atentar também para o artigo 4, 7, 8, 9 do ECA e o 9º que eu vou citar aqui para vocês. Né? O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive auxílios de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Então, até elas também têm esse direito, porque é dever do Estado suprir tudo isso. E a gente tem que sempre buscar diminuir a cultura da chupeta. Cultura a gente reconstrói, tá, gente? Aí eu paro agora para perguntar para vocês, né? Se alguém já parou para pensar, né? Como proteger a alimentação das pressões comerciais. Vamos lá, gente, vamos pensar juntos. Qual o principal objetivo do fabricante? Né? Seja de bico, chupeta, mamadeira ou de leites, né, industrializados. Qual que é o objetivo dele? Será que é fortalecer a amamentação ou é vender o produto? Né? Quais que são as estratégias de venda que eles usam? Todo mundo sabe pelo menos uma, duas, três dessas estratégias, né, gente? E aí eu queria deixar como pergunta para vocês, na sua opinião, quais os efeitos da propaganda sobre as práticas da alimentação de lactantes? Quem ganha? Quem perde? Né? O que se ganha? O que se perde? Então, atentem aí, gente, e vão pensando para discutir nos planos municipais de primeira infância. Lembrando outras leis, outras recomendações, né? Cabe que lembrar o decreto 9.579, né, que é a da lei, tá? De novo, né? A lei 13.435, que instituiu o agosto dourado, tá? Desculpa a data aí, tá errado, né? O PNAE, que é a creche e a amamentação, tá? Que tem que estar tentando muito do Plano, né, Nacional de Atenção Escolar, né? O plano de alimentação escolar aí. A gente tem que atentar para as creches muito, 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 e também não só para a creche, mas para as ações que estão sendo feitas, inclusive tem o direito de aprender, né, e o dever de proteger, que é a escola saudável, que a gente vai falar um pouquinho, depois eu vou deixar esse QR Code para vocês acessarem também as informações do Ministério do Desenvolvimento Social junto com a FMG, né, que estão com propostas muito importantes para serem feitas, né, nos ambientes escolares, tá? Eu estou aqui em Brasília, né, eu sou de Ouro Preto, Minas Gerais, mas estou aqui porque também vim para uma reunião representando a Aliança para Alimentação Adequada e Saudável e também a Rede IPFA, né, nesse evento, né, de escola mais saudável que teve aqui no anexo 4 da Câmara dos Vereadores, onde realmente ontem foi muito importante essa fala, né, de como conseguir o que Ceará já conseguiu, né, que é um estado protetor da amamentação. A gente também tem a iniciativa do Estômago da Criança, a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, a sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, como eu já disse, um pouquinho, o método Canguru, que são estratégias do Ministério da Saúde, que eu gostaria depois de saber se vocês conhecem todas elas. E quem sabe a gente, né, vinha dar capacitações específicas para cada um aí, né, ou onde conseguir mais informações, tá? O Plano Pró da Primeira Infância e Aleitamento Materno, eles têm que também estar correlacionados com os 17 ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para a Agenda 2030. Então, a gente vai tentar bastante aí que a gente consegue articular o aleitamento materno em todos elas, tá? É lógico que alguns mais, outros menos, né, como Fome Zero, né, e outros aqui, que a gente pode atentar para evitar complicações e melhorar, né, o alcance desses objetivos. Então, vamos lá, ações estratégicas para os municípios. Inserir metas no Plano Municipal da Primeira Infância, monitorar o cumprimento da NBCAL, ampliar ações educativas, fortalecer redes de apoio. Fernanda, vai me vendo meu tempo aí, né? Vamos lá para as ações, então, agora. São 9 ações, tá, gente? Ação 1. 4 horas, Cleia. Mas vai 4 horas, tem um tempinho aí. Tá bom, brigadão. A NBCAL com política de Estado.
Então, a gente tem que capacitar profissionais, monitorar as infrações, garantir a fiscalização integrada. Né? Não só, né, nós todos, né, o PROCON pode ajudar, mas é a Visa local. Né? A vigilância sanitária local ela tem e deve receber essas notificações, essas infrações, né, pode ser, inclusive, né, pelo site delas, né, da Visa local, e eles têm a obrigatoriedade de fiscalizar. Nós, né, cidadãos, temos a obrigatoriedade de olhar, de verificar, de estar de olho vivo, de denunciar. Mas quem fiscaliza é a Visa, né, ou a Anvisa, né, que é a vigilância a nível nacional, que está aí o site para vocês também enviarem. Quando a gente envia, gente, eles são obrigados a responder, e a gente pode exigir isso, quanto o município. Olho vivo, atente a NBCAL. E aí, para nós, né, temos que atentar que é o seguinte, representantes das indústrias não devem circular no hospital nem UBS, nem com o objetivo de falar, não, nós só viemos conversar, não, nós estamos aqui para dar um curso para vocês, nós não vamos falar de fórmulas, mas vão lá com uniformes, vão lá com outros brindes que lembram a indústria de fórmulas infantis. Então, eles realmente não podem circular de forma alguma. Ah, mas o pediatra que pediu para deixar entrar, então fala só com ele para entrar no consultório particular dele, e aí ele vai perder o horário de consulta, né, mas não do SUS, tá bom? Né, e é com ele, com consciência profissional dele ou de outro profissional que quer receber. As fórmulas infantis industrializadas nada mais são que produtos, gente, produtos modificados de leite de vaca, de cabra ou soja. E isso que a gente tem que colocar na cabeça. Não tem nenhuma mágica lá, não. São produtos, né, o leite de vaca que eles tiram substâncias, colocam conservantes e aí vai. E aí vira um alimento, né, entre aspas, né, um produto, né, é um alimento ultraprocessado. E a gente sabe que ultraprocessados é o nosso maior problema hoje em dia, inclusive nas escolas. Né? A campanha está muito grande, a gente tem que seguir o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos e Guia Alimentar da população brasileira, aí, que é o ideal para a gente poder ter como referência. Porque esses ultraprocessados usados pelos lactentes na tentativa de substituir o leite humano, que a gente sabe que não tem jeito. Né? Porque essas latinhas nunca mudam no decorrer da mamada, ou seja, pode até mudar, né? Esse não aí até foi muito boazinha, né? Ele pode estragar, né? Pode vir a ser contaminado, se não vier já contaminado, como aconteceu de algumas indústrias estarem vendendo alguns lotes que estavam, né, com bactérias indevidas, não é com bactérias, qualquer uma indevida, né? Nesse caso aí de latinhas. Tá? Eles tentam reproduzir a combustão do leite humano, que é impossível. Né? Igual eu falei, espécie específica, ele tem nutrientes, né? como células-tronco, por exemplo, né? Que não tem jeito de estar em outro alimento. Né? E a gente tem que atentar muito por danado do composto lácteo, que nem fórmula infantil é. Né? O composto lácteo, 51% deles não é leite. Tá? E é vendido como leite, e pior ainda, vem nas embalagens muito parecidas com as leite em pó, um do lado do outro, e o preço bem mais abaixo, né? E aí faz com que muitos de nós, inclusive profissionais, viu, gente, acha que está fazendo a mesma coisa e é gato por lebre, né? Eles são muito piores, contêm muito mais açúcar e aditivos alimentares. E essa prática, né, é uma prática ainda mais abusiva das indústrias. Do lado aí vocês têm um desenho do leite materno, né? No caso, o leite da mãe aqui, né? E o leite de vaca, de caixinha, tá? A gente, né, acha que é para vocês verem a diferença de nutrientes, né? E a gente fica achando, mas é a mesma coisa. Não, não é. Olhem só, né? Em termos de proteína, né? O quanto que o leite materno tem e o leite de vaca, o tanto que é bem maior. Por quê? Porque o bezerrinho, ele nasce e já fica de pé. A primeira coisa que ele faz é ficar em pé, antes mesmo de começar a mamar. Né? E o leite, nós, seres humanos, a gente nasce e, de preferência, né, já é colocado próximo ao nosso seio, né? E a criança, por si só, ela já vai até o peito e amamento, se estiver tudo tranquilo ali, né? E a gente fala a hora de ouro, né, que tem que ser respeitada aí, mãe e bebê, né, pós-parto juntos e favorecendo a amamentação. E o teor de proteína tem que ser bem menor. Né? O que a gente precisa é de mais carboidrato, porque o açúcar ajuda o desenvolvimento do cérebro. Então, só para vocês verem, né, por que a gente luta tanto pela alimentação. Ação 2, no diagnóstico territorial do município.
essa pesquisa iniciativa global sobre tendências do aleitamento materno, que é a WBTI, que é o que eu particularmente sou apaixonada com essa WBTI, em Ouro Preto nós já fizemos 2 vezes, no Brasil nós acabamos de fazer a 3ª pesquisa no final do ano passado, saiu o resultado dessa pesquisa agora, eu tive o prazer de também estar junto fazendo pela 3ª vez, né, participando junto com o grupo operativo, e ela é importantíssima, ela avalia 15 indicadores, né, sendo 10 de aleitamento materno e 5 de alimentação complementar saudável. E, assim, a gente queria propor que fosse uma ação junto com a Rede para a Primeira Infância, né, com o MAP, com o CEAM, né, de Minas Gerais, e todos os nossos municípios aí atentarem para isso. Mas a coordenação da Rede IBFA, né, que é ela que trouxe dos outros países para cá, e essa pesquisa de 2025 foi feita em outros locais, em outros países também, para a gente fazer essa comparação, como que está o Brasil, como que está hoje, né, o retrato atual da amamentação no Brasil. E ela dá diretrizes, recomendações, né, e identifica as vulnerabilidades e potencialidades, ou seja, as lacunas, né, que onde estão, e sugestões de que pode ser feito para melhorar. Tá? Ela também está no site da Rede IBFA. Tá? Ação 3, educação em creches amiga da amamentação. É o meu sonho, né, de consumo, né, ter todas as creches, né, amigas da criança. E aí, sim, não só a Rede IBFA, mas a Aliança para Alimentação Adequada tem muitos materiais que podem nos ajudar, e várias outras instituições aí podem ajudar, tá? O IDEC, né, a CT, e aí vai. E a gente tem que atentar, então, para a formação devida aos educadores, para o acolhimento das mães. Ontem mesmo eu escutei que o maior problema, olha só, gente, escutar isso, o maior problema nas creches e nas escolas com alimentação, com alimentação saudável, são as famílias, os pais, né, que falam, a responsabilidade é nossa, de que meus filhos vão comer, não é a escola que tem que fazer. Então, pense um pouco nisso, será que é isso mesmo? Será que é um bom lugar? E aí, como eu vou repetir uma frase muscular, né? Peraí, já pensou? Você dá cigarro para o seu filho fumar? Né? Todos nós sabemos os males do cigarro, tá? E a indústria indústrias alimentícias, elas seguiram o caminho do cigarro, viu, gente? Para entrar nas nossas cabeças, viu? E agora tem mais outras estratégias. E aí a gente fala, né? Você dá cigarro para o seu filho? Não, os pais respondem, não, lógico que não, faz mal. Então por que você dá um ultraprocessado, né, que pode levar também a câncer, né, no futuro e outras doenças? Então, pare e pensa. Né? Foi necessário? Então, vamos ver o que a gente pode fazer para remediar. Mas a torta direita, né, achando que é a coisa boa, nós temos responsabilidade com isso. Né? Promoção da alimentação adequada e saudável é importantíssima. Então, garantir nos planos municipais da primeira infância, sala de apoio, livre acesso da Nutriz, né, nas creches principalmente. Aí a escola não precisa ser um lugar de desmame, não precisa parar de amamentar para entrar na escola. Né? Isso, vários já falam aí. Deve se adaptar para manter o aleitamento materno até mais de 2 anos. A quarta... Está, Cleia? Oi? Mais 5 minutinhos. Nossa Senhora, então as emergências climáticas aí, que também está na WBTI, que a gente tem que olhar, e lembrar que fórmula infantil em resposta a desastre vira risco, porque depende de água, e água limpa, e também de energia. Né? E quando está no desastre, que menos tem a água também boa, tratada, né, gente? Então a gente tem que garantir essa proteção em situações de calamidade e está, né, nos planos de emergência. Gênero e responsabilidade. A amamentação exige apoio coletivo, participação ativa de parceiros, não é só a mãe que é responsável, só o feminino que é importante pelo cuidado infantil. A inclusão e diversidade, né? Tentar muito para isso, né? Para a portaria 1820 de 2009, que 100% das unidades com acolhimento livre de transfobia, tá? Promover comunicação inclusiva. Em Minas Gerais tem o trabalho integral para servidoras lactentes, depois eu queria até saber se ele está funcionando mesmo ou não, se alguém tem uma ideia, tá? Ação 7, implementação dos guias alimentares, que já falei um pouquinho para vocês, né? Que é e fortalecer a alimentação adequada mesmo, valorizando a cultura brasileira. A 8, curso para planejadores e gestores de saúde, né? Curso de hospital da criança, curso da importância da gente sensibilizar sobre as mudanças necessárias nas maternidades e hospitais, sobre obrigação, custos, economias, informar e abordar os habitais obstáculos à mudança, né? Incentivar os hospitais a serem amigos da criança. Né? E fazer tudo isso, né, como oferecendo conhecimento e habilidades necessárias. E ação em 8, né, o trabalho integrado. O bebê não aprende sozinho, gente. Né? A gente tem que atentar para isso, como psicopedagogos que somos, né, Fernanda? Atentar muito para isso aí. E levando, então, a rede de apoio e a mobilização. Então, o Comitê Estadual de Aleitamento Materno,
né, e redes locais sem conflitos de interesse, né, são importantíssimos estarem juntos. E o Comitê Estadual de Aleitamento Materno, né, fornece capacitações para todos os municípios, é só vocês entrarem em contato com a Secretaria de Estado, com a parte da mulher e da criança, né, que a gente, quanto comitê, pode estar informando. Vocês também podem entrar em contato comigo, que eu levo essa demanda, tá? Rodas de conversa, grupos operativos, campanhas, oficinas, são importantíssimos, e a integração de sociedade civil, né, e gestão, tá? Essa promoção de oficinas e rodas de conversa, no Amarmente Ação, do MOP, a gente também já fez muito e convido vocês para fazerem, né? Tenda da amamentação, tenda de ultraprocessados, tenda da água, comida de criança, tenda do guia, jogos lúdicos, né? Que fala sobre a exigibilidade do direito de estar livre da fome, tá? Que é importantíssimo, a gente também pode fazer com vocês, piqueniques, né? Escrever sobre nossas histórias, tá? Fazer passeios educativos sobre a amamentação e com a amamentação. Aí estão outras sugestões que eu queria deixar para vocês, que é ver outros filmes, outros slides, inclusive o filme Tigers, que é fantástico para a gente poder perceber as manobras da indústria e o tanto que é de sofrimento, né? Essa coisa toda em volta para levar, né, o alimento artificial, acompanhar a aliança, né, pela alimentação adequada e saudável, tá? O IDEC, né? Assistir o documentário Toda Mãe Quer Ver o Seu Filho Comendo Bem, tá? Aqui são os QR Codes da NBCAL e da Tenda Comida de Criança, que é muito legal vocês acessarem, tá? E precisando também, eu te tenho para dar a vocês depois. E atentar para os desafios atuais, né? Financiamento é insuficiente, a necessidade de formação tem que ser permanente, o monitoramento e avaliação tem que ser contínuos e ampliação de participação social. Isso tudo, de preferência, bem escrito no Plano Municipal de Primeira Infância. Com recomendações finais, inserir metas, né, mensuráveis, fortalecer a vigilância da NBCAL, dessa lei, investir em comunicação social, garantir prioridade política à primeira infância. E a mensagem final que eu deixo para vocês é amamentar e proteger vidas, vínculos e direitos. A proteção do aleitamento materno precisa estar presente no Plano Municipal de Primeira Infância. Municípios têm papel estratégico na promoção da primeira infância, intersetorialidade é fundamental para garantir cuidado integral e vamos nos capacitar, gente. Quanto mais a gente souber, melhor, e também sabendo ouvir essa criança. Deixo com vocês, então, aí, né, meu contato e gratidão. Vamos nos unir sempre. Gratidão, gente. Nós que agradecemos, Cleia, muito obrigada. Eu acho que foi uma apresentação, né? A gente conversou um pouquinho, que era para a gente trazer um pouco para vocês desse arcabouço legal, que eu acho muito importante todo mundo entender o que é direito, que está na lei, que a lei tem que ser cumprida. Então, acho que foi muito importante ela trazer todo esse arcabouço legal para a gente colocar até como fundamentação na escrita do plano de vocês. Então, essa aula aqui da Cleia vai estar gravada, daqui a pouquinho vai subir lá para o YouTube, para o canal da Rede Primeira Infância. Vocês podem rever, né? Até querer anotar ali as leis para vocês colocarem aí também nos planos de vocês. Tá, para dar essa fundamentação, para colocar como meta. E depois a Cleia trouxe várias ações que vocês aí, enquanto municípios, podem colocar também como metas para serem cumpridas aí ao longo dos 10 anos aí, né? Que os planos municipais, eles são um plano aí para ao longo de 10 anos. Então, colocar ali, quando for fazer a parte orçamentária, né? Colocar ali a primeira infância aí no orçamento, colocar ali quais ações, né, reservar uma verba de quais ações eu posso fazer. Eu posso fazer uma ação nesse dia, no dia 21 de maio na cidade. Eu posso, né, colocar ali, fazer a formação e a capacitação dos gestores, do pessoal da saúde, das creches, como a Cleia trouxe. Então, aqui ficou muito bem organizado, viu, Cleia? As leis que você trouxe e as ações, as sugestões para os municípios. E aí, agora eu queria trazer até uma pergunta, assim, né? Como mãe também, a gente sabe que muitas vezes a amamentação, a longo prazo, ela pode, às vezes, ser um privilégio, né? Porque a gente sabe que ainda no Brasil, grande parte das empresas e até de instituições públicas não dão 6 meses de licença maternidade para essa mãe ficar em casa, né?
a gente tem esse fator de tantas empresas e até a gestão pública não fornecer o apoio que a mãe precisa para essa amamentação. E muitas vezes também a gente tem a própria mãe que não quer também continuar essa amamentação. Eu conheço casos assim também de mães que estão loucas. Eu conversei com o município, deve ter umas 3 semanas, e ela falando que abriu vaga para creche, né, para os bebezinhos que recebem a partir de 6 meses, mas que as mães ficam desesperadas, já querendo que o bebê faça 6 meses logo para ir para a creche, sabe? E essa amamentação, ela é perdida, porque muitas vezes esse bebê vai ficar ao meio horário, tem lugares que fica integral, e isso é, para o bebê ali que precisa de uma amamentação, é exaustivo, assim. Então, eu gosto muito de trazer essas duas questões. Tem tantas empresas e o público que não dá, né? Como que a gente fala? A gente fala, amamentação exclusiva até os 6 meses. Não, mas espera aí, as empresas só dão 4 meses de licença maternidade, né? A gente não tem um espaço, a gente não pode sair do trabalho para ir na creche ou para ir em casa amamentar o filho, ou a gente não tem um espaço para esse, né? Um espaço dentro ali da própria empresa, né? Que esses bebês podem ficar num espaço construído para essas mães que têm esses filhos pequenos, enfim. A gente tem uma longa caminhada pela frente, né, Cleia? Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de ir com pequenos passos. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho a questão da saúde da mãe, assim, emocional, porque a gente vê. Eu tive a oportunidade, o privilégio de amamentar. O meu pequenininho, agora de 3 anos, estava amamentando até 1 mês atrás. Ótimo. Só que isso, assim, muitas vezes, emocionalmente, fisicamente, ele não é fácil, né? Porque a gente tem a questão da madrugada, que é uma questão que pesa muito para as mães, né? A questão de amamentar durante a madrugada, que a gente sabe que muitas vezes o bebê ele fica naquela angústia, naquela questão de querer também continuar amamentando ali de madrugada, e isso, para a mãe, emocionalmente e fisicamente, fica complexo. O que você traria assim, de sugestão assim, para os municípios fazerem de apoio a essas mães, para elas quererem continuar a amamentar, assim, da sua experiência, de sugestão aqui, sim, que você poderia deixar para a gente? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês assim, que minha cabeça vai a mil, doida de vontade de falar um monte de coisa, né? Mas assim, de propostas mesmo. Mas antes de tudo, tem empresa cidadã, que é aquela que apoia a amamentação, tá, gente? Procure saber um pouco mais sobre isso. E nós, profissionais, temos que saber escutar essa mãe. Então, antes de tudo, escutar a mãe, né? Entender o que está levando ela a botar neném na creche, o porquê disso, o que está por trás dessas informações que ela está te trazendo, do querer parar de aumentar, né, por exemplo. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Né? O emocional da mãe, ele reflete no corpo, né, todo dela, né? O corpo todo dói, a mãe realmente... Qualquer pessoa fica sem dormir é triste, né? E quando vem aquela coisa, né? Eu não estou dormindo por causa da criança, a gente tem que parar e pensar um pouquinho, né, gente? Assim, quando a criança vem, tudo muda. Não é porque você está amamentando, é porque chegou um serzinho no seu corpo, na sua casa, para comer de conversa, né? Então, esse serzinho vai chorar, vai gritar, ele não sabe falar, ele vai mostrar de várias maneiras se está bem ou não. E ele é reflexo de pai e mãe de quem estiver perto, né, dessa criança, né? Então, assim, quanto mais tiver uma rede de apoio, que é ideal, a construção da rede de apoio, eu tenho um ditado, que eu não vou lembrar o nome da pessoa, que falava, que colocava, né, assim, né? Se nós mulheres soubéssemos a importância da rede de apoio, né, e de doulas, né, no nosso ambiente, né, para ganhar o bebê e para ficar com o bebê, tudo já mudaria. Né? E é por aí. Essa rede de apoio não é para só lavar prato, lavar banheiro, varrer casa. Né? É muito mais que isso. É para criar um momento propício para a mãe amamentar, do jeito que ela quiser. Tem mães que gostam de amamentar no escuro, tem mães que gostam de amamentar no claro, no quarto, sozinha, tem gente que gosta de amamentar em qualquer lugar, né? E detesta que os outros falam, sai daqui, vai para lá, né? Então, assim, é esse respeito a essa mãe, esse ouvir essa mãe é fundamental, né? Para a gente dar suporte emocional, que realmente é o que ela precisa, e não o que eu acho que ela precisa. E até uma forma, né, Cleia? Já vou passar para o Rogério, que levantou as mãos, até uma forma assim,
de orientar, né? Quem sabe os municípios colocarem nas suas metas a orientação às famílias, né? Aos pediatras orientarem as famílias que recebem essas mães, né? Ali nos primeiros 2 anos de vida, que são consultas mais frequentes que tem que ter, o primeiro ano de vida, os 3 primeiros meses, de que a mãe vai ser um pouquinho mais complexo nesse início da amamentação, mas em termos de imunidade, né, essa criança vai ter menos propensão a ter alergias, menos propensão a ter problemas respiratórios, menos propensão, exatamente, otite. Meus filhos, assim, eu gosto muito de falar, mas assim, graças a Deus, eles nunca tomaram um antibiótico na vida, assim. É muito porque, assim, o leite materno, ele é excepcional, né? Então, é muito importante, talvez, os municípios criarem soluções de trazer, olha, mãe, esse leite materno vai proteger você e sua criança e sua família de estar no hospital ali, às vezes uma criança ali com uma bronquiolite ou com, enfim, para a imunidade e para a aprendizagem também vai ser sensacional, né? Então, eu acho que colocar a perspectiva de futuro, né? De que, olha, essa criança vai brincar melhor, vai viver melhor e vai tá ali com uma imunidade boa, né? E ter o apoio do pai também, gente, né? Do pai, ou quem não tem pai. A gente fala aqui de muitos privilégios, porque a gente sabe que não é a realidade de muitas mães, de muitas mulheres, não tem rede de apoio. A gente tem muita luta, né? Exatamente, não tem um pai presente, não tem alguém, né, uma mãe para ajudar, enfim, a gente tem muitas realidades. Então, através do diagnóstico do município de vocês, fazer esse levantamento, conversarem com as mães, fazer um questionário direcionado para as mães, as gestantes aí do município de vocês, como que vocês podem dar suporte para essas mães, porque não é fácil, não é uma fase fácil, assim, gente, muito emocionalmente esgotante, assim mesmo, você ter que dar conta de uma madrugada, amamentando, de um peito rachado, de fome, de outras coisas para fazer, enfim. E como pensar mesmo soluções para que essas mães, né, tenham essa rede de apoio, principalmente as mães que não têm um pai presente, né, que não tem ali uma rede de apoio, uma família para estar junto, essas mães em maior vulnerabilidade social. Enfim, a gente tem muitos cenários, né? A gente tem muitas vulnerabilidades, muitos desafios, mas eu acho que juntos e vocês conseguindo enxergar a realidade do município de vocês e ouvindo essas mães, ouvindo essas famílias, eu acho que dá para ir caminhando, subindo um degrau de cada vez, né? Fernanda, é legal lembrar que assim, o leite humano ele varia de acordo com as próprias mamadas, de acordo com a necessidade da criança. Mas ele, no 5º e 6º mês de vida, né, a partir do 4º mês de vida da criança, ele começa a ter o sabor do alimento que a mãe come. Isso facilita a introdução alimentar depois do 6º mês. Exatamente. É algo a mais para você poder falar, né? E outra coisa que é importante também profissionais saberem, né? Que quando, né, a melatonina ela aumenta quando você aumenta seu bebê por volta das 18 horas aí, e quando você dá mamar de madrugada, que é algo que é desgastante mesmo, né? Mas assim, muita criança demanda disso para ter um desenvolvimento legal, e que não é só peso, o peso não é um parâmetro mais adequado, inclusive, é um parâmetro apenas, né? A gente tem que ver o desenvolvimento como um todo, crescimento e desenvolvimento. E aí, o que acontece? Quando isso é importante, o profissional de saúde também saber muito, né? E por questão fala com a mãe, seu bebê não ganhou peso esse mês, seu bebê não está com a curva assim, né? Que é tudo muito importante, mas cuidado com essas falas. A caderneta da criança traz informações legais sobre isso também. Tá? Mas é bom saber que a mãe, quando amamenta de madrugada, ela produz hormônio que faz ela relaxar um pouco mais. Então, assim, isso tudo são algo que, assim, como é que eu faço isso? Experimentando, né? Fazendo, né? Se observando. E lembrando que, assim, o fato de engravidar, né? De ter um parto e ainda amamentar, né? Isso tudo mexe realmente com o emocional, mas não é só da gente, não, né? Da família, não. Tem até ancestralidades aí, se deixar, né, gente? Vem ter uma carga muito grande. Como é que foi com minha mãe, como é que foi com minha avó, como é que eu faço, se eu faço igual, se eu faço diferente, né? Fora a pressão comercial, que eu acho que é a mais difícil de lidar, mas que é mais óbvia, né? Então, assim, só para dar uns toques aí. Quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue fazer alguma coisa por nós mães, além de ouvi-la. Isso aí. Rogério, obrigada, Cleia. Oi, Fernanda. Oi, Desirê, Galdina, Cleia. Um prazer estar aqui com vocês nesse momento, a cada um de vocês. Mas eu quero só mesmo primeiro parabenizar vocês pela iniciativa, né, muito boa, e compartilhar uma experiência recente.
sabe assim, envolve essa questão da amamentação. Minha filha caçula, né, nasceu o Caio há 2 meses atrás, e tiveram problemas seríssimos com a amamentação da criança, né? E vai daqui, vai dali. Ela mora em Campinas. Em Campinas existem lá consultores de amamentação, empresas assim que dão todo um suporte para o processo de amamentação. E descobriram que a criança tinha um torcicolo. Foi importante buscar a ajuda de um osteopata para poder fazer todo o processo, garantir para essa criança, para o Caio, a amamentação. Olha, você vê a importância de um consultor, de um assessor de amamentação. Isso aí eu poderia colocar para todo mundo aqui. Isso é uma coisa que é possível se garantir nos PMPIs, né, que realmente existam em cada município, né, pessoas treinadas, preparadas, e que garantam esse serviço gratuitamente para as mães. Então, é um desafio que a gente tem pela frente, porque a amamentação ela envolve uma série de questões. Você viu, o coitadinho do Caio não estava conseguindo amamentar, porque ele estava com um torcicolo que impedia de fazer a amamentação correta. E a mãe lá apavorada, querendo amamentar e não conseguia. Se não fosse essa ajuda profissional de enfermeiros, né, ela não teria conseguido resolver o problema. Mas parabéns, é um momento muito especial para a REP, para todo mundo aqui que está participando desse momento. Obrigada. Professor Rogério, muito obrigada pela sua fala, porque é exatamente isso que a gente tem que atentar, né? Os profissionais capacitados, né? E eu sinto muito quanto profissional, quando eu vejo uma mãe sofrendo, eu sempre falo, né? Onde eu errei, né? Onde eu, né? Qual a falha do profissional? Nunca vai ser falha de mãe e bebê. Tá? É falha do profissional que está ali do lado. E, né, quando você fala um torcicolo, né, a gente já pensa no posicionamento, né, como é que foi esse parto, o que levou, né, como é que estava, né, como é que estava o neném, a mãe sendo amamentada. Então, assim, são tantas coisas que a gente podia estar tendo sido prevenidas, evitadas, né, e o tanto de dor que esse menininho sentiu, né, e para falar, ai, tá doendo aqui, caramba. Então, assim, a gente poder estar junto com essa mãe para ouvi-la, para apoiá-la, para ajudá-la, é isso que é importante, né? A gente não perde tempo, né? Que a gente escuta muito isso, né, Fernanda? Né? Ah, mas eu tenho o consultório, né? O posto de saúde está cheio, eu não tenho tempo. Gente, a gente não perde tempo ouvindo uma mãe. A gente ganha lá na frente muito mais, e naquele momento também, porque o máximo que a gente pode fazer por ela é ouvi-la para ter noção do que pode ser dito, e não sair falando um monte de coisa no ouvido da mãe, né, como expert, como consultores, né? Eu sou conselheira em aleitamento materno pelo Ministério da Saúde, né, Unicef, Organização Mundial de Saúde, que fizeram o curso, que é excelente, que a gente poderia estar fazendo. Então, assim, eu sugiro que a gente peça muitos cursos para o Ministério da Saúde, para Minas Gerais, em aleitamento materno, viu? Vai lá, pode falar aí, Fernando. Sou eu agora, Desirê? Isso, Andréia. Pode falar, Andréia. Primeiro, parabéns pela iniciativa, né? Eu sou assistente social e sou assessora técnica na Associação Mineira de Municípios na área da política de assistência social. Mas eu tive a grata oportunidade, que me emocionou muito, que a AMM faz um prêmio de boas práticas, os municípios se inscrevem, e eu vi que Carmo do Cajuru está aí, mas não levantou a mão, então eu vou me arvorar do espaço deles para falar. Que eu fui em Carmo do Cajuru para analisar uma prática, né, que eles fazem lá, inclusive que foi a vencedora na área da saúde esse ano, no Congresso, que é a consultoria em SUS. Não entendi. Então, eles têm no SUS, nos postos de saúde, eles têm consultoria em aleitamento materno, gratuitamente para toda a população do município, qualquer pessoa, é SUS. E eu fiquei assim, encantada, do princípio ao fim, mas eu fiquei mais encantada, e eu vejo muito, e vi isso muito em você também, Cleia, que foi o amor que coloca na prática profissional.
entendeu? No tanto que vocês acreditam na possibilidade, no tanto que vocês acreditam que isso é o caminho, no tanto que vocês acreditam que isso é melhoria de qualidade de vida e do tanto que vocês empregam energia em tudo isso que eu estou traduzindo como amor à profissão e à prática profissional de vocês. Então, eu estou falando da prática de Carmo do Cajuru, que talvez, eu acho que devia ser publicizado, sabe? Devia ocupar espaços de maiores informações sobre isso. É possível que o SUS ofereça, né, a consultoria que é paga, né, porque o que existe hoje, né, Rogério falou aí da necessidade da filha dele, é pago, e o acompanhamento deles é durante todo o período do aleitamento da mãe, gratuitamente. Então, acho que vale a pena. Carmo do Cajuru está aí, entre em contato. Eu acho que isso pode ser aplicado em todos os municípios, sabe? Eu particularmente fiquei assim, eu sou de outra área, mas fiquei muito emocionada quando eu participei, quando eu vi a prática, porque eu fui ver a prática, eu fui ver o profissional fazendo a consultoria com um casal, com um homem, né, o pai e a mãe. Ela ainda estava grávida, então começa na gravidez e acompanha 2 anos o aleitamento materno. Mas parabéns por vocês de trazerem essa temática para que possa entrar lá no plano da primeira infância. Andréia, muito obrigada. Desculpa, Fernanda, mas assim, muito obrigada. Estou super feliz, quero conhecer mais o Carmo Cajuru, quero estar junto aí, quero saber da história completa, tá? E assim, é isso, gente. Assim, isso que é importante a gente realmente levar em consideração. E tem vários programas, né, gratuitos, né, do SUS mesmo, ou, por exemplo, da Aliança, ou da Rede Híbrica, que dão orientações que não são pagas, né? Não tenho nada contra, né, o pagar, mas assim, né, mas que seja para todos, né? Que todas as oportunidades para todos e todas, né? As pessoas. Então, assim, fico muito feliz de ter sido esse o prêmio, né? Esse o trabalho que ganhou, viu? Obrigada. Vamos pesquisar também sobre o caso, André, obrigado por ter trazido o exemplo, e a gente pode compartilhar com os municípios, né? Porque a ideia é isso mesmo, a gente dá ferramentas, orientações, a gente dá mostrar possibilidades para os municípios, né? É copiar, gente, copiar, né? Adequando ele ao contexto do município, mas não tem problema. Se vocês precisarem do contato da técnica que inscreveu, que é responsável, vocês podem me chamar lá no privado, que eu passo para vocês. Eu vou ficar muito feliz se isso passar para o país inteiro. Não tem nada contra também, não, viu, Cleia? Tem parte, mas nem, na nossa população, 2/3 não pode pagar. Então, exatamente. Tem o direito e a necessidade de ter acesso. Exatamente. E acho que agora quem está aí escrevendo seus planos municipais, né, focar também nas gestantes, né, porque a gente está pegando aí um pessoal, uma geração, né, os planos municipais vão pegar pessoas aí que vão estar aí, né, no início de uma gestação ou ao longo da gestação, quem sabe formular ações e metas para atingir, trazendo orientação, né? Já fisgar ali o pai e a mãe no início dessa gestação, já ter uma orientação, né? Enfim, são muitas possibilidades. Vamos compartilhar assim, André, vamos procurar assim no privado para a gente poder dar esse suporte para os municípios. Se mais alguém tiver alguma outra pergunta, nosso tempo aqui se esgotou, né? Mas a gente consegue conceder aqui mais uns 5 minutinhos, se mais alguém quiser falar mais alguma coisa, trazer algum outro ponto importante. Porque, como eu julgo, eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, porque a gente está falando de ter acesso mesmo, é a questão não só do acesso ao ter ali uma imunidade melhor, né? Essa criança ter um desenvolvimento mais saudável, mas ela vai ter uma aprendizagem melhor, ela vai estar ali, né? Se ela não adoece tanto, ela tem condições melhores para aprender também, né? De estar ali naquele brincando, vivendo a sua infância de forma plena, né? E também aquelas mães que têm mães que realmente também não conseguem amamentar, muitas vezes, que tentam, têm recursos, pagam por consultores e realmente chega um momento que não conseguem. Como que a gente pode dar o apoio para essas mães? Bancos de leite, enfim, a gente tem N possibilidades, né?
Mas agradecer mesmo. Desirê, Galdina, gostariam de ter alguma outra fala para a gente poder encerrar esse encontro aqui maravilhoso? Não, só agradecer mesmo a Cleia e a oportunidade, né? Que a gente segue aí fortalecendo os nossos planos municipais. Eu também Muito obrigada, gostaria de agradecer. Agradecer a Cleia, né, pela apresentação, pelo entusiasmo, pela competência. Muito obrigada, Cleia. Continue assim, viu? Viva, cheia de energia. Isso é muito importante e anima a gente, reanima, né? Às vezes a gente está cansada, mas a gente vê tanto vigor, a gente fica mais animado. E a você, Fernanda, por conduzir tão bem aí a mesa, e a cada município aí presente, cada pessoa. Vi uma turma de Timóteo. Vi uma turma, tentei dar tchauzinho, mas eu acho que elas não me viram, não. E dizer que é importante a presença de vocês e agradecer, estamos juntos. É o que a Desirê disse, né? Nós estamos aí elaborando os planos, alguns municípios já estão implementando, que a gente possa ter também uma atenção para esse tema, que é a amamentação. Tudo de bom para vocês, tá? Que Deus abençoe. Muito sucesso na caminhada. Muito obrigada. Lembrando que ficou gravado, já já a gente vai subir lá para o YouTube a gravação, para quem quiser ter acesso, né? Poder assistir com calma depois ou repassar. Muito feliz, muito obrigada, Galdina, Desirê, pelo suporte aí, tá bom? Obrigada, Cleia. Você realmente ama o que faz, o que fala, a gente sente aí na sua energia mesmo, com o seu propósito de vida, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos.